poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Que bom contar com a sua audiência todos os dias aqui nesta emissora. Eu sou Natsan Matias, comigo, pastor Augustus Nicodemos. Olá, pastor. Olá, Natsan, querido ouvinte. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nossa expectativa de mais um programa abençoador na sua vida. Há certos líderes evangélicos que defendem uma doutrina em que as pessoas carregam consigo uma certa herança espiritual maldita que mesmo depois de se entregarem a Cristo, ou seja, da conversão, ainda necessitam de uma espécie de tratamento espiritual para se verem totalmente livres destas maldições, inclusive daquelas de seus antepassados. Se trata da chamada maldição hereditária. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Pastor Augustus, como podemos entender a prática da quebra de maldições hereditárias à luz da Palavra de Deus? É com o senhor. Tá certo. Natsan, de fato isso aí é uma prática bem espalhada em muitas igrejas evangélicas. Eu diria que é mais naquelas igrejas de linha neopentecostal e algumas de linha pentecostal também. A grande pergunta que a gente tem que fazer, Natsan, é se quebra de maldições é bíblico. Porque se a Bíblia ensina, então nós devemos aceitar, e mais do que isso, devemos praticar também. O movimento de batalha espiritual, que é um movimento muito antigo no Brasil, vai fazer uns 30 anos aí, ele ensina a necessidade de se quebrar maldições hereditárias e de se anular compromissos que ficaram pendentes com o diabo, mesmo após a pessoa ter sido convertida a Cristo. Eles dizem que nós herdamos as maldições que acompanharam nossos antepassados, né, por causa de pecados e pactos demoníacos, e que nós precisamos anular essas maldições e essas maldições hereditárias. Então são dois tipos. Um tipo de maldição que é causado por pactos, conscientes ou não, feitos com o diabo antes da nossa conversão, pela prática do ocultismo, o pecado não resolvido, etc. E outro tipo de maldição é a maldição hereditária, que a gente herdou dos pais, porque os nossos pais é que fizeram pactos com as forças ocultas e cometeram pecados que não foram resolvidos. Bom, um dos textos que eles usam para defender esse ponto de vista é o livro de Êxodo, capítulo 20, verso 5, é o segundo mandamento, onde Deus diz que ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que o aborrecem. É aquele mandamento que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, e não as adorarás, e no fim ele termina dizendo que Deus, embora faça misericórdia, né, até 1000 gerações, mas também ele castiga a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Bom, a verdade, Natsan, é que ensinar que Deus faz cair sobre os filhos as consequências dos pecados do pai é só metade da verdade. Sim. Não é? A Bíblia também diz que se um filho de um pai idólatra e adúltero vir as obras más de seu pai, temer a Deus e andar em seus caminhos, nada de que o pai fez cairá sobre ele. A conversão e o arrependimento individuais quebram na existência das pessoas a maldição hereditária. E isso é uma coisa que só é possível por causa da obra de Cristo. É esse o ponto que é enfatizado pelo profeta Ezequiel na sua pregação ao povo de Israel da época. Está lá em Ezequiel 18. O que é que acontecia? Ezequiel profetizou ao povo de Israel depois do cativeiro, depois que a nação foi invadida pelos assírios e babilônicos. E o povo ficava dizendo assim: nós não pecamos, e isso que está acontecendo é resultado dos pecados dos nossos pais. E eles até estavam usando um provérbio do tipo assim: os pais comeram uva verde, mas os dentes dos filhos é quem botaram. Seria mais ou menos hoje dizer que os pais comeram a feijoada, mas o desarranjo foi dos filhos, né? Então eles estavam dizendo que estavam sofrendo as consequências dos pecados dos pais. Aí Deus manda o profeta Ezequiel, é só ler o que está lá no capítulo 18 de Ezequiel: a alma que pecar, esta morrerá. O filho não vai levar o pecado do pai e também não vai ser abençoado, porque tinha, ou a bênção sobre o pai não virá sobre o filho, a não ser que o filho ande nos caminhos do pai, valendo nos dois sentidos. A ideia que Ezequiel está dizendo é o seguinte: se tiver um pai
ímpio, idólatra, adúltero, enganador, ladrão, e ele gerar um filho que veja tudo isso e esse filho diga: eu não vou viver como meu pai viveu, eu não vou fazer os erros que meu pai cometeu. E esse filho se arrepender dos seus próprios pecados e seguir no caminho do Evangelho, nada do que o pai fez vai cair sobre ele. Porque é uma escolha dele, pessoal. Uma escolha dele, pessoal. Então o oposto também é verdade. Se um homem temente a Deus, que anda nos caminhos de Deus, faz a vontade de Deus, tiver um filho que é ladrão, é desonesto, é adúltero, é mentiroso, nada das bênçãos do pai virão sobre aquela pessoa, a não ser que ela se converta e ela se arrependa. Em outras palavras, a conversão a Jesus Cristo, ela por si só, ela já anula tudo o que havia sido feito antes de errado. Aqui o profeta Ezequiel, através dele, Deus repreende o povo, né, naquela época, e afirma que a responsabilidade é pessoal e individual, né? E aqui eu estou pensando naquele texto de Ezequiel 18:4, que diz assim: a pessoa que pecar, ela que morrerá. Então, essa passagem é muito importante, Nathan, porque mostra de que maneira o próprio Deus interpreta, através de Ezequiel, o significado de Êxodo 25. Ou seja, Deus castiga a maldade dos pais nos filhos que andam nos mesmos caminhos dos seus pais. Agora, se arrepender e mudar de vida, então é outro assunto. Aplicando para os nossos dias, fica evidente que o crente verdadeiro, que nasceu de novo, ele já rompeu com o seu passado e com as implicações espirituais dos pecados dos seus antepassados, quando ele, arrependido, veio a Cristo em fé. Aí foi perdoado não somente a culpa dos seus pecados anteriores e desfeita toda a maldição, mas qualquer, eu vou chamar de consequência dos pecados dos pais, também foram anulados de sobre ele. E tem outra passagem aqui, Nathan, que eu queria lembrar, na verdade são mais duas, do apóstolo Paulo. Ele esclarece que o escrito de dívida que nos era contrário, a maldição da lei, foi tornado sem qualquer efeito sobre nós. Está lá em Colossenses 2, versos 13 a 15. Deixa eu ler aqui, olha. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, Paulo está dizendo que na cruz do Calvário, Jesus Cristo encravou juntamente com ele e cancelou o escrito de dívida que nos era contrário. Que escrito de dívida que nos era contrário era esse? É exatamente as acusações da lei de Deus contra nós. É aquilo que nos constitui como pecadores, que regulamenta o nosso pecado e nos declara culpados e dignos da ira de Deus. Então, Cristo toma aquela acusação e ela é pregada juntamente com os cravos nas suas mãos e nos seus pés naquela cruz. E de lá não pode sair para me acusar nem me condenar. Poder do que isso. Não tem poder maior do que isso. Por isso, é na cruz de Cristo e na minha conversão, quando eu creio na cruz de Cristo como o caminho de Deus para a redenção, que toda maldição é anulada e removida. Cristo pagou de forma suficiente e capaz nossa culpa diante de Deus. Ora, se a obra de Cristo no Calvário, Nathan, em nosso favor, foi poderosa o suficiente para remover de sobre nós a maldição da santa lei de Deus, quanto mais qualquer coisa que poderia ser usada pelo diabo para reivindicar direitos sobre nós, inclusive pactos, né, feitos com essas entidades malignas, ou por nós ou por nossos pais, na nossa ignorância. Ou seja, basta um estudo simples nas Escrituras, da linguagem usada para descrever nossa redenção, para que não fique qualquer dúvida de que o crente, à semelhança de um escravo que foi exposto à venda na praça, que era um costume na época dos escritores bíblicos do Novo Testamento, até que eles usam isso várias vezes. Então, aquela compra de escravos na praça, o que é que acontecia? Quando ele era comprado, ele passava a pertencer totalmente ao seu novo senhor, né? E o antigo patrão não tinha mais qualquer direito, né, sobre ele. Era assim a legislação romana na época. Assim também Paulo diz que nós fomos comprados por um preço, 1 Coríntios 6:20. E o termo que ele usa lá, não é, comprados por um preço, significa comprar, redimir, pagar um resgate, que era um termo usado exatamente para comprar aquele escravo na praça. Pagar seu resgate e às vezes até libertá-lo. E agora, uma vez que nós somos livres, né, nós não podemos nos deixar outra vez escravizar. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, verso 23. Né? A Bíblia toda ensina que a gente já foi resgatado pelo sangue precioso de Cristo.
Tem mais uma passagem aqui. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Bem claro. Bem claro, né? Não há mais nenhuma maldição que Cristo já não tenha quebrado na cruz e que já não tenha sido desfeita na hora da conversão e do novo nascimento. O que os crentes precisam, Natsan, é santificação e não quebra de maldição, para crescerem mais e mais no conhecimento de Deus e no serviço dele. Isso é que é a chave, né? O processo de santificação, de caminhar nessa direção. Agora, veja, eu não estou negando que uma pessoa que era macumbeiro, uma pessoa que era envolvida no ocultismo, não estou dizendo que depois que ela se arrependeu e creu em Jesus como Senhor e Salvador e passou a andar no caminho do Evangelho, eu não estou dizendo que essa pessoa não precisa de cuidados especiais. Mas dizer que ela precisa ter uma cerimônia de quebra de maldição para anular todos os compromissos que ela fez, todos os pactos e tratos que ela fez com Satanás na época que ela vivia na prática do ocultismo, eu não tenho base nenhuma para dizer isso na palavra de Deus. Deixa eu só te dar um exemplo. Livro de Atos. Você encontra o apóstolo Paulo enfrentando pessoas que vieram do ocultismo. Você encontra o apóstolo Pedro enfrentando Simão Mago, quando vai pregar o evangelho em Samaria. E quando Pedro lida com Simão Mago, e Simão Mago diz que quer pagar para ter o poder de conceder o Espírito Santo, Pedro diz que ele precisa se arrepender porque a alma dele não é reta diante de Deus. Em nenhum momento Pedro chegou para aquele bruxo e disse assim: você precisa quebrar as maldições porque você está preso ainda ao seu passado, você está ligado ainda a Satanás, que ainda tem legalidade sobre você porque você está assim. Pedro não fez nada disso, ele só disse: se arrependa e creia. Converta-se, né? Converta-se. Mesma coisa, quando Paulo chega na ilha de Pafos, se não estou enganado, ele encontra aquele falso profeta Bar Jesus ao lado do procônsul Sérgio Paulo. Exato. O bruxo era o conselheiro do procônsul Sérgio Paulo, então o Sérgio Paulo vivia na prática do ocultismo, tinha um bruxo ao lado dele. Quando ele crê na mensagem do evangelho, Paulo não diz para ele: você tem agora que fazer uma cerimônia de quebra de maldição. Não, Paulo batiza e vai embora. Na cidade de Éfeso, pela pregação de Paulo, centenas se converteram, queimaram os livros de bruxaria em praça pública. Não teve quebra de maldição, não teve, foi nada. Não é, foi só uma demonstração. Conversão e a demonstração pública dessa conversão. Então, de fato, eu não vejo base bíblica para isso, não. Eu acho que diminui a obra de Cristo, sabe, Nathan? Quando a gente quer introduzir coisas que não tem mais nada a ver com a palavra de Deus, a gente acaba diminuindo a obra de Cristo. A redenção de Cristo é completa, perfeita, suficiente. Se você crê em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, está aí. Foi bem dito para você nesse momento. Eu acredito que ficou claro. Nós ficaremos por aqui neste programa de hoje, agradecendo a sua audiência. Muito obrigado, querido ouvinte. Lembra da passagem de Paulo que eu li para vocês. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Vinde a mim, todos vós, e eu vos darei descanso desse fardo tão pesado. Levem meu jugo, deixe que eu vos ensine. Sereis mansos e humildes, nisso está a vossa paz. Em vos arrependerdes e em sossegardes está a vossa salvação. E na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Se quiserdes, se soubesses, Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Natsan Matias. Comentário: Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio: Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.